Olá! O que é uma atrocidade para você? Será que seu melhor amigo também considera isso uma atrocidade? Será que uma pessoa do outro lado do mundo considera isso uma atrocidade? Uma pesquisa feita por cientistas investigou se participantes americanos, ao ouvirem uma lembrança seletiva de atrocidades cometidas por soldados americanos ou por soldados afegãos, resultaria no esquecimento induzido pela recuperação de justificativas não mencionadas. E o que quer dizer tudo isso que eu acabei de falar? Melhor começarmos com uma explicação sobre o tema para depois aprofundarmos a pesquisa em si. Durante uma conversa, ocorre um fator pelo qual nós nos concentramos na nossa memória para obtermos justificativas. Isso se deve ao fato de que nossas lembranças podem influenciar atitudes e crenças, a disposição de pagar reparações e o nível de agressão contra grupos externos. Mas você deve estar se perguntando como uma memória pode ajudar a construir uma justificativa para uma atrocidade e como isso se relaciona ao seu grupo social. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que ao ouvir alguém relembrar uma justificativa, sem dúvida, isso reforça a memória do ouvinte para essa justificativa. Esse fato é baseado num princípio, o do esquecimento induzido pela recuperação. Quando um grupo de pessoas conversa sobre alguma memória que tiveram juntas, há mais chance de se lembrarem das coisas discutidas. Ao mesmo tempo, aumenta a chance de serem esquecidos os detalhes dessa memória não mencionados na conversa. Já o segundo ponto é fortemente embasado na literatura e afirma que as pessoas são fortemente motivadas a oferecer justificativas para atrocidades quando o causador destas é um membro do seu grupo social. Agora, com o tema mais explicado, vamos abordar mais a pesquisa feita por Coleman, Stone, Castanho e Hurst. Foi então criada uma lista de 12 atrocidades fictícias cometidas por soldados no Afeganistão e 12 justificativas associadas, todas construídas para aparecerem como reportagens de mídia. Em seguida, foram escritas 4 histórias com base nesses itens. Em cada uma delas, um soldado do sexo masculino cometeu 3 atrocidades contra o rebelde. Por exemplo, submergiu a cabeça do rebelde em água fria. E cada atrocidade foi associada a uma ação justificadora. Como, por exemplo, o rebelde não contou o que sabia sobre um ataque futuro. Foram criadas 2 versões de cada história. Uma em que os causadores eram soldados americanos, que seria a condição de grupo. E a outra em que os soldados eram afegãos, que seria a condição fora do grupo. Essa primeira parte consistia na fase de estudo. Já na fase prática, foram elaboradas 4 redações, uma para cada história. Para cada uma delas, as justificativas foram eliminadas. Um ator e uma atriz confederados foram filmados lembrando cada uma das redações. Então o estudo começou, e os participantes foram informados de que completariam um teste de memória depois de ler as histórias. Depois de um tempo, os participantes avaliaram de uma escala de 1 a 10 a emotividade do caso e a sua empatia pelo soldado e pela vítima. E então, após uma distração de 10 minutos, iniciou a fase prática. Nessa fase, os participantes foram apresentados a uma gravação do cúmplice lembrando apenas 2 das 4 atrocidades. E por fim, foi aplicado um teste de recordação depois de outra distração de 10 minutos. Os participantes foram solicitados a recordar individualmente e isoladamente tudo que pudessem sobre as 4 histórias inicialmente estudadas. Certo, mas e como os autores conseguiram fazer todas essas comparações? Por meio de análises estatísticas, e por meio desses resultados obtidos foi possível obter muitas conclusões. Então, vamos a elas. Em relação à recuperação motivada, os resultados mostraram que quando o ouvinte e o causador são do mesmo grupo social, o ouvinte pode recuperar memórias, como também pode ser motivado a lembrar justificativas não mencionadas. Mas isso não ocorre para um grupo social diferente do seu. Além disso, também descobriram que o fato do orador não apresentar justificativas para uma atrocidade pode ser visto como uma forma de persuadir os ouvintes de que atos cometidos são injustificáveis, o que é consistente com o modelo de probabilidade de elaboração da persuasão, o qual afirma que os falantes eram menos eficazes em remodelar as memórias dos ouvintes quando os ouvintes eram motivados a lembrar o material
não mencionado comparado quando eles não foram motivados. Então, por fim, observaram de uma forma geral que as pessoas são motivadas a lembrar de material não mencionado não apenas quando discutem as atrocidades de um membro do grupo, mas também quando discordam fortemente do que o orador está dizendo. Certo. E a nossa conclusão de tudo isso é qual? Quando olhamos para nosso grupo social, nossa tendência é encontrarmos formas de justificar as atitudes tomadas, mesmo estas sendo atrocidades, e para isso buscamos na nossa memória justificativas que possibilitam isso. Além disso, quando estamos numa conversa e não concordamos de jeito nenhum com o que está sendo dito, também usamos das nossas memórias para poder argumentar contra a fala do orador. Mas e os nossos resultados? Por meio do RStudio, fizemos uma análise. Nela, foram consideradas 2 variáveis para atrocidades e 2 para justificativas, além da variável de grupos. No grupo 1, atrocidades cometidas por americanos, e grupo 2, atrocidades cometidas por afegãos. Analisamos por meio de 2 ANOVAs mistas. Na primeira ANOVA, usamos como variável as atrocidades citadas e as atrocidades não citadas. Outra variável foram os grupos soldados americanos e soldados afegãos. Buscamos saber se há uma diferença entre o quanto os participantes se lembram das atrocidades citadas e das não citadas, levando em conta o grupo também. Na segunda ANOVA, fizemos um processo parecido, mas como variáveis, utilizamos as justificativas referentes às atrocidades citadas e as justificativas referentes às atrocidades não citadas. Nessa segunda análise, buscamos responder à hipótese do estudo. Será que a recordação seletiva das atrocidades cometidas por soldados americanos ou por soldados afegãos resultava no esquecimento de justificativas para essas atrocidades que não tenham sido mencionadas? Enquanto os autores tiveram interação entre grupos para a variável de justificativa como um resultado significativo, nós não tivemos o mesmo. Porém, nosso resultado referente a atrocidades foi significativo igual ao obtido pelos pesquisadores.